Olá, meu nome é Gustavo e hoje quero partilhar contigo um estudo que a XTB pagou, ou seja, que encomendou à NetSonda relativamente à literacia financeira em Portugal. Isto é relativamente ao tema da poupança, de investimento e os hábitos dos portugueses. Vou partilhar contigo, tal como podes ver, esta aqui é a apresentação, por isso isto é um documento confidencial, mas eu tive autorização para partilhá-lo. Isto foi feito em janeiro, ou seja, foi no mês passado. Isto é um PowerPoint um bocadinho grande, mas de qualquer modo eu vou tentar ser rápido em cada slide para tu entenderes os pontos-chave. Por isso vamos ver se é possível chegar aqui a algumas conclusões interessantes. Então temos aqui um índice, contexto e objetivos, enquadramento. Quais são os planos dos portugueses? Então a grande maioria estou a planear uma grande viagem ou fiz uma recentemente. Muitos portugueses planeiam uma viagem. Isto obviamente não deveria ser uma prioridade, mas pelos vistos para muitas pessoas é. Pois estou a planear mudar de emprego ou mudei recentemente, estou a planear mudar de casa ou mudei recentemente, comprei ou datei um animal, ok, sou a favor disto. Vou ter um bebê ou tive um há pouco, estou a usar uma aplicação de encontros, estou a planear um casamento ou então casei recentemente. E depois 31% nenhuma destas. Pronto, aqui houve várias percentagens menores que 5% que foram outras coisas. Provavelmente até houve pessoas que colocaram investir, colocaram criar o seu próprio negócio, abrir a sua empresa, só que como a percentagem é pequena, é normal que não esteja aqui porque colocaram as primeiras 7. Aqui tem uma amostra de 1000, eu acredito que eles tenham entrevistado cerca de 1100, mas nesta amostra aqui são 1000. Pronto, passando à próxima, sentimento quanto a diversas esferas da vida pessoal. Por isso, relativamente à vida familiar, temos bastante positivo, à saúde muito positivo também, a vida social já nem tanto, começa a descer para o emprego, e então quando falamos de vida económica e financeira, então o sentimento começa a ser quase tão positivo quanto negativo. Isto continuando com uma amostra de 1000. Passando ao próximo slide, percepções quanto à vida dos portugueses. Por isso, qualidade de vida dos portugueses, só 13% mostra que é positivo e situação económica e financeira dos portugueses apenas 5%. Por isso temos aqui 6 em cada 10 considera que a qualidade de vida dos portugueses é negativa ou muito negativa, 80% considera que a situação económica e financeira dos portugueses é negativa ou muito negativa, e relativamente às mulheres, quem tem 2 ou mais filhos ou crédito de habitação, são os que mais consideram que a situação financeira dos portugueses é negativa. Hábitos de poupança dos portugueses, ou seja, temos aqui a evolução de 2015 para 2020, sendo que na verdade houve aqui uma diminuição. 2 em cada 3 afirmam ter poupado no último ano, sendo que é ligeiramente inferior ao observado em 2015. Atenção que a questão para 2020 foi com base em 1502 entrevistas e a questão para 2015 foi com base em 1100 entrevistas. Depois, a aplicação da poupança dos portugueses. Agora um tópico importante. 6 em cada 10 dos que conseguiram poupar no último ano referem que deixaram dinheiro na conta à ordem, enquanto que 33 colocaram dinheiro numa conta de depósito a prazo. Ou seja, vemos que a grande maioria deixa na conta à ordem, ou seja, não tem nenhum género de reserva de emergência a aplicar e a rentabilizar este dinheiro, totalmente parado. Depois temos 33% que colocam o dinheiro numa conta de depósito a prazo. Pode ser devido à falta de conhecimento ou então é onde talvez se sinta mais seguro. Mas mesmo dentro da segurança e capital garantido, também existem outras opções para além do depósito a prazo. Esta é que eu nunca vou perceber muito bem, que é deixar o dinheiro debaixo do colchão, que é dinheiro em casa ou na minha carteira. Pronto, depois é investir em ações, obrigações ao fundo de investimento apenas 9,40%, dei o dinheiro à minha família para poupar por mim, depois apliquei de outra forma, transferências para a família, no exterior, comprador, 5,6%, e depois no final temos investir o dinheiro em criptoativos, apenas 1%. Mas isto é normal de ver porque os portugueses são até bastante cépticos no que toca a criptomoedas. Isso também foi uma razão que me levou a levar o conteúdo de criptomoedas para o Patreon, mas pronto, esperemos que no futuro, conforme aumente o conhecimento financeiro, esta percentagem também possa aumentar e tenham uma melhor ideia de como podem diversificar. Agora, metodologia e amostra. Portanto, agora estão-nos a mostrar o que é que eles utilizaram como amostra para apresentar aqueles resultados. Por isso, cerca de 1000 entrevistas online, entre os 18 e 80 anos, etc. Por isso está aqui tudo significado, ou seja, o género, idade, região, nacionalidade, situação familiar, estado civil, escolaridade, profissão. Por isso é ótimo eles darem aqui estas informações todas. Principais conclusões. Então, poupança em Portugal. 2 em cada 3 habitantes conseguem poupar no final do mês, sendo que a grande maioria poupa até 500 euros por mês. Custo de vida muito elevado, destaca-se como a principal barreira, seguido de salários baixos e imprevistos. Em termos de drivers de poupança, férias, viagens, com o principal objetivo de poupança a curto prazo, por isso eu acho que isto aqui está um grande problema, ou seja, o principal objetivo nunca deveria ser férias ou viagens, deveria ser sempre um objetivo à parte, mas nunca uma prioridade. Seguido da compra de um veículo, agora aqui também coloca-se a questão se é por prazer ou necessidade. Por outro lado, a longo prazo, agora estamos a falar de longo prazo, porque aquilo é para curto, mas para longo prazo, criar um pé de meia e poupar para a reforma são as motivações mais frequentes. Ótimo. O perfil de quem consegue poupar no final do mês, em comparação com quem não poupa, é constituído mais por homens, adultos dos 18 aos 44 anos, maior escolaridade, por isso mestrado ou mais, e com nível médio alto de literacia financeira. Literacia financeira é a chave aqui. Isto tu podes ler, eu não preciso estar aqui a ler ponto a ponto a ponto, porque assim tira-nos muito tempo do vídeo, por isso faz só uma pausa e lê aqui as principais conclusões. Isto aqui são mais conclusões, antes era relativamente à caracterização, perfis e prioridades, aqui é relativamente a hábitos
e atitudes. Pois aqui é relativamente a aspectos valorizados, influenciadores e barreiras. Isto é algo que nós também vamos ver daqui a nada. Análise de resultados. Então, hábitos de poupança em Portugal. 2 em cada 3 indivíduos conseguem poupar no final do mês, sobretudo os jovens com 18 a 29 anos, com mais escolaridade e um nível médio-alto de literacia financeira. É claro que quanto maior for a literacia financeira, então maior é a poupança e obviamente também será o investimento. A nível de escolaridade, podemos ver que quem tem um mestrado ou mais consegue poupar, pelos vistos, muito mais. Ok, a porcentagem aqui ainda é significativa comparativamente a quem tem, por exemplo, uma licenciatura. Quase metade dos respondentes não consegue poupar ou poupa até 50 euros por mês, o que é pouco. Sendo as mulheres, pessoas com entre 45 e 80 anos, com menos anos de escolaridade e com menor nível de literacia financeira, que menos consegue poupar no final do mês. Quem consegue poupar mais de 1000 euros por mês é apenas 1%, pelo menos daqueles que foram entrevistados, e temos aqui uma amostra de 1000, o que é significativa. Pronto, temos aqui as percentagens. O custo de vida muito elevado é a principal barreira à poupança entre os que não conseguem poupar ao final do mês. Por isso, dentro daquelas pessoas que não conseguem poupar mesmo nada ao final do mês, ou seja, os rendimentos que entram saem todos e por isso não é possível poupar, entre essas culpam que o custo de vida é muito elevado. Se nós formos ver dentro da alimentação, etc., eu não diria que esse seria o principal fator, apesar de, mesmo assim, ser caro se compararmos com outros países que também estão desenvolvidos. Ainda assim, eu acho que o pior problema aqui é mesmo o custo do arrendamento, que é muito elevado, ou mesmo, pronto, o pagamento dos créditos dos respectivos imóveis, agora que a taxa está bastante alta, a taxa de juros. Por isso, eu acredito que talvez quando referem custo de vida, possa ser devido ao que pagam em termos de arrendamento, créditos, etc. Por isso, eu acho que possa ser esse o principal fator, porque em termos de alimentação, apesar de também ser um pouco caro, não diria que esse seria o principal problema. Eu acredito que o principal problema seja mesmo em termos de rendimentos, e estas pessoas que não conseguem poupar no final do mês deveriam tentar ver side hustles, alguma forma de conseguirem gerar mais rendimentos para que, pronto, consigam ter esta poupança. Ou seja, eu acho que não vale a pena estar a focar todos os nossos esforços a tentar diminuir os custos, porque nós precisamos de talvez comer aquela determinada comida, precisamos ter aqueles gastos em termos de eletricidade, de água, etc., para termos as nossas condições favoráveis a que conseguimos manter a sanidade no dia a dia. Por isso eu acho que é encontrar outras formas que podemos ter para gerar dinheiro, para ter fontes de rendimento, e eu já partilhei bastante no meu canal. Agora é uma questão da pessoa ver também quais são as suas skills que permitem talvez gerar mais algum rendimento. Passamos ao próximo. 3 em cada 4 indivíduos considera que têm objetivos de poupança diferentes, em particular adultos com 18 a 54 anos, com maior escolaridade, licenciatura ou mais, e um nível de literacia mais elevado. Aqui novamente, pessoas mais novas vemos com uma maior percentagem, e depois aqui em termos de escolaridade, com um nível de escolaridade superior, vemos também uma maior percentagem de nível de literacia financeira também superior. Férias e viagens destaca-se como o principal objetivo de poupança a curto prazo, seguido de compra de um veículo. Para curto prazo, acho que é um exagero esta percentagem de portugueses que quer tanto viajar, ter férias, ou seja, eu percebo, porque eu também gosto, mas eu acredito que deveria haver outras prioridades, muito mais importantes que esta. Mas pronto, eu acredito que também está enraizado na nossa cultura, não é? Criar pé de meia e poupar para a reforma destaca-se como os objetivos a longo prazo mais frequentes. Objetivos de poupança a longo prazo, então criar um pé de meia, 48%, para a reforma 41%, depois temos até percentagens significativas para obras para melhorar a casa, comprar uma casa, educar os filhos, até para criar uma empresa temos aqui uma percentagem, apesar de ser pequena, e depois temos 8% que não estabeleceram qualquer objetivo para longo prazo. Quem consegue poupar mais no final do mês é do género masculino, adultos entre 18 a 44 anos, maior escolaridade e com nível superior de literacia financeira. Atenção que aqui estamos a falar de poupar, ainda não é investir, por isso em termos de poupar temos aqui adultos entre 18 e 44 anos, porque talvez uma idade superior então tendem mais a investir em vez de poupar este dinheiro. E agora vamos passar sim a investimento em Portugal. Investimento em Portugal, pouco mais de metade dos respondentes já investiu, sendo que os homens, pessoas com maior escolaridade e com maior nível de literacia financeira, investem mais que os restantes targets. Aqui temos que, maioritariamente, o género masculino investe mais, e idades, por acaso, entre os 55 e 64 anos que temos maior percentagem das pessoas que investem mais, o que é muito bom. Ou seja, não é pelo facto de não estarem tão familiarizados e com tanta facilidade ao acesso à informação que deixam de investir. No entanto, certeza que esta percentagem que vemos aqui, que investem, de certeza que é em instrumentos financeiros super seguros, certificados da Forro, depósitos a prazo, e por isso aumenta aqui esta percentagem, mas acredito que não seja eficientemente, porque aqui não nos permite saber o quão eficientemente é o investimento destes portugueses, ok? Por isso, se calhar, pode estar aqui, por exemplo, entre 30 a 44, 55%, mas em termos de eficiência pode ser
muito superior a estes 63%. Mas pronto, isso também depende do perfil de cada um. Com a escolaridade, depois temos aqui uma maior percentagem para mestrado e mais, por isso quanto maior for a escolaridade, continua com as maiores percentagens, e nível de literacia financeira, quando é elevado ao profissional, temos aqui uma percentagem muito superior. Depois, quem investe ou já investiu é mais do género masculino, com 55 a 64, maior escolaridade, ok. Isto com comparação a quem nunca investiu. Depois, caracterização, perfil de investidor. 2 em cada 5 investidores investem de forma recorrente e destes 42% fazem investimentos mensalmente. A grande maioria costuma investir mensalmente. Provavelmente a aplicar uma estratégia como DCA, ou então é porque o salário cai e depois investe passado pouco tempo. 2 em cada 5 investidores já investem há mais de 5 anos e a preservação do capital investido destaca-se como a principal prioridade dos investidores a quando dos seus investimentos. Então, a grande maioria prefere preservar o capital investido, ou seja, manter, do que atingir elevadas rentabilidades. Também temos aqui riscos mínimos, mas de facto isto eu encontro-me nesta porcentagem de atingir uma elevada rentabilidade. Também depende qual é que é o instrumento financeiro que eu estou a investir, mas sim, juntando tudo, é atingir uma elevada rentabilidade no longo prazo, por cima se for seguro, onde se pode ter melhores resultados. É uma questão de sentir-me confortável com aquilo que estou a investir. Mas pronto, temos aqui nesta amostra de 558, 44% investe há mais de 5 anos. Depois temos aqui otimismo em relação ao investimento. Temos aqui que apenas 34% é otimista relativamente ao seu investimento. A maioria está neutra, não está otimista nem pessimista. Depois, 2/3 dos investidores considera que tem um perfil de investidor conservador ou muito conservador. Sim, em Portugal há mesmo um nível muito agressivo de pessoas que são mesmo conservadores, ou seja, depósitos a prazo, certificados de aforro, tudo com capital garantido, enquanto que 10% refere ter um perfil agressivo ou muito agressivo. São as mulheres, investidores com 55 ou 88, com escolaridade média e nível de literacia financeira média-baixa, que se identificam como as mais conservadoras no que concerne a investimentos. Por isso, vamos aqui identificar que talvez alguma ou menor literacia financeira faz querer ir para instrumentos financeiros mais seguros, pronto, para estar mais seguro, porque não entende exatamente o que é que vai se estar a meter se for algo mais arriscado, e como não quer perder dinheiro, faz sentido. Agora, quem tem mais conhecimento, é claro que vai optar por algo mais arriscado, porque acredita que segundo o seu estudo vai atingir aquela rentabilidade. Eu acho que faz sentido, mas realmente a percentagem entre muito conservador e conservador é mesmo muito elevada. Mas eu acredito que se aumentarmos o nível de literacia financeira em Portugal, vai começar a descer esta percentagem e começar a ir mais para neutro e agressivo. Muito agressivo também é um pouco exagerado, porque muito agressivo eu também duvido, porque aceitar um risco elevado de perda das poupanças superior a 50% para obter um maior rendimento potencial possível, isto também é um exagero. Ou seja, é claro que nós temos que assumir a perda máxima quando estamos a investir, não é? Eu acho que é sempre bom assumir isso. No entanto, correr este nível de risco para obter seja qual for o rendimento, acho que não compensa. Depois temos contas que rendem juros ou contas de poupança, é o tipo de ativo preferido dos investidores. Por isso é que eu gostava de dizer, ou seja, uma menor literacia financeira ou mesmo pessoas com uma maior idade, tal como vimos anteriormente que tinha uma porcentagem de 60 e tal por cento, que era a que tinha maior porcentagem, preferem este tipo de aplicações de receber juros e contas de poupança porque têm provavelmente capital garantido e por isso não precisam ter qualquer tipo de preocupação. Eu acho que faz sentido. Ou então também influência dos seus gestores de conta, talvez, contas que rendem juros, contas de poupança, depois aos depósitos, 34%, dívida pública, estamos aqui a falar de certificados de aforro, tesouro, depois ações, ok, 27%, fundos 27%, ETFs apenas 20%, depois criptomoedas, até estou surpreendido como é que é tanto, ou seja, temos aqui uma porcentagem muito significativa de 20% para criptomoedas, que eu não esperava, pensava que seria talvez inferior a 5%, e imobiliário ainda temos uma porcentagem mais pequena que criptomoedas, de 17%. Depois, 7 em cada 10 investidores preferem diversificar a sua carteira de produtos, também 7 em cada 10 investidores revê pelo menos mensalmente os seus investimentos. Depois, bancos destacam-se como a instituição mais utilizada para investimentos, por isso é aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, por serem pessoas mais velhas ou com uma menor literacia financeira, etc., por serem influenciadas pelos seus gestores de conta, então investem naquelas aplicações que os bancos têm, com uma baixa rentabilidade, mas com capital garantido, e pronto, e é por isso que se destaca aqui com uma maior porcentagem, porque se talvez soubessem que, ok, tu consegues ter estas seguranças, estas garantias nas corretoras em termos de proteção até estes montantes, talvez seria uma opção também para elas começar a investir nas mesmas. Até podemos ver que 25% é em corretoras e 75% é em bancos. Por isso, certamente há muitas pessoas a colocarem dinheiro no seu banco, mesmo que as comissões sejam altíssimas. Porquê? Por falta de conhecimento, por haver uma menor literacia financeira e não terem conhecimento financeiro da segurança que estão associadas às corretoras e acham que os bancos são muito, mas muito mais seguros. Sendo que a verdade é que também existe a probabilidade do banco falir, não é? Como já aconteceu. 3/4 investe em média 1.000 a 5.000 euros por ano e quase metade prefere investir apenas em ativos portugueses. Aqui, quando dizem ativos portugueses, estamos mesmo a falar de ações portuguesas, ou seja, há assim tantos portugueses a investir em ações portuguesas, ou estamos a falar de instrumentos financeiros em Portugal, porque depósitos a prazo, etc. Se isso considerarmos como ativos portugueses, pronto, aí entendo a porcentagem. Agora, se for ações portuguesas, deixe de entender em que tipo de ativos que eu
gosta de investir? Pronto, 46 portugueses, estrangeiros 12%, em ambos 43%. Entre 1.000 a 5.000 euros é onde tem maior porcentagem. Estamos a falar por ano. Há quem invista cerca de 100 euros por mês, ok? Há quem invista cerca de 500 e há também quem invista cerca de 450 por mês. Por isso estes são os montantes que estes investidores investem. Depois temos que bancos destaca-se também como uma fonte de informação que mais investidores costumam utilizar na tomada de decisão de investir. E esta frase eu acho que já diz tudo. Eu acho que aqui já conseguimos tirar uma grande conclusão. Para os bancos serem a principal fonte de informação para vários investidores é porque estamos a falar aqui se calhar de pessoas mais velhas e os gestores de conta influenciam essas pessoas mais velhas que talvez tenham menos conhecimento para colocar, seja nos depósitos a prazo, seja em ações ou ETFs dentro do próprio banco, e é por essa razão que temos aqui uma porcentagem tão significativa aqui na parte dos bancos. Por isso eu acredito que seja isso. Depois 49% seguindo os seus conhecimentos, por isso fazendo o seu próprio estudo. Depois 24% influenciado pelas corretoras, pode ser as notícias, pode ser informações que as mesmas partilham. Depois 22% amigos e família, ou seja, influência de amigos e família para começar a investir. Depois temos os mídia, temos sites estrangeiros e temos 9% redes sociais. O que está basicamente a dizer é que eu, por exemplo, que sou youtuber dentro dos mercados financeiros, influencio pouco comparativamente, seja a sites estrangeiros, mídia, amigos e família, corretoras, conhecimentos próprios ou a banca. Aplicação de investimento para telemóvel. Cerca de 1/3 dos investidores descarregam alguma aplicação de investimento para o telemóvel no último ano, ok? Depois perda de dinheiro nos investimentos. 1 a cada 4 investidores já perdeu dinheiro nos seus investimentos. Eu já perdi. Eu acho que 1 a cada 4 até é muito pouco. Eu acho que faz parte do crescimento nesta jornada, perder dinheiro, e 1 em cada 4 investidores acho que é mesmo muito pouco. Se fosse 3 em cada 4, acho que faria mais sentido. Agora 1 em cada 4 ter perdido dinheiro é mesmo muito pouco. Quer dizer que 3 em cada 4 nunca perderam dinheiro. Bem, investimento em criptomoedas. 3 em cada 10 investe ou já investiu em criptomoedas. Por acaso até pensei que fosse uma porcentagem inferior. Depois, pouco mais de metade dos investidores preferem um investimento em mercados financeiros. Pronto, é isto. Está aqui a dizer que não tem qualquer interesse pela Bolsa de Valores, seja a nível de ações, seja a nível de ETFs, porque vai para os depósitos a prazo, vai para aplicações com capital garantido, que é aquilo que se sente mais confortável, porque não tem que ter qualquer tipo de conhecimento. Cerca de metade dos investidores está mais interessado em investimentos a médio prazo, ou seja, entre 1 a 3 anos. Temos aqui a porcentagem de pessoas que estão mais interessadas a longo prazo, que aqui o que dizem que é longo prazo é superior a 3 anos, e aqui médio prazo entre 1 a 3 anos. Eu, para mim, longo prazo, falaria aqui mais de 5 anos. E o que considero mais interessante, 45% adoram imobiliário, ok? Faz sentido, em Portugal ainda por cima, e 55% investimentos em mercados financeiros. Depois, 6 em cada 10 investidores consideram que têm um nível médio de literacia financeira e 3/4 dos investidores têm os conhecimentos necessários para saber se o instrumento que investe está regulamentado. É importante saber, obviamente, que se estamos a investir em algo, saber se está ou não regulamentado. Então, o nível de conhecimento de literacia financeira, a maior parte diz que é médio, temos apenas 1% que é profissional, e em termos de conhecimentos necessários para saber se o instrumento em que investe está regulamentado, a grande maioria diz que sim. Eu acredito que esta porcentagem é muito grande porque também é fácil saber se for dívida pública ou mesmo depósitos a prazo, é fácil saber que está regulamentado, claro. Depois, investimento atual vs futuro, 44% dos investidores investe o mesmo que no passado, mesmo dado no contexto atual, enquanto 40% investe menos. Porém, quase 3/5 prevê investir mais no futuro do que agora. Depois, escolha de uma corretora. Então, custos e taxas é o que mais leva à escolha de uma corretora, em detrimento de outra, seguido do serviço de apoio ao cliente. E aqui, para escolher uma corretora, eu acho que está a faltar muita segurança, ou seja, eu acho que a principal escolha deveria ser sempre a segurança, depois sim os custos e taxas, mas pronto, eu entendo perfeitamente o facto de ser os custos e taxas aquilo que leva mais investidores a escolherem uma certa corretora em vez de outra. Pois o apoio ao cliente é importante para tirarmos as nossas dúvidas, aqui é as análises que a corretora partilha, se dá formação, se tem cursos gratuitos, aqui é novos produtos, novos instrumentos se calhar que uma corretora não tem, e aqui 6% outros. Depois, aspectos que mais são valorizados, por isso agora sim a segurança dos fundos é muito valorizada, aliás é o aspecto mais valorizado pelos investidores quando se trata de investir, seguindo de comissões baixas, por isso sim, agora sim faz sentido que a segurança coloca-se no topo, depois as comissões baixas, como é óbvio, depois acesso a aconselhamento profissional, isto já não diria que seria se calhar tão importante, mas pronto, acesso a ferramentas de informação, etc, materiais informativos que melhoram enquanto investidor, atendimento ao cliente eficiente em português. Cerca de 1/3 dos investidores seguem influenciadores ou analistas de mercado e destes 17% referem espontaneamente seguir Pedro Anderson do Contas Poupanças. Então, ou seja, dentro desta amostra estes são os influenciadores mais seguidos, Pedro Anderson, depois temos Bárbara Barroso, temos Dr. Finanças, Moneylab por acaso é o mesmo que a Bárbara Barroso, vai dar igual. Temos aqui o Workaholic, também temos aqui Finanças da Jana, que é, se não me engano, uma página de Instagram. Depois, a utilização de inteligência artificial em investimentos. Quase a totalidade dos investidores em Portugal refere que nunca fez investimentos com base em previsões feitas através de tecnologias como a inteligência artificial. Por acaso, acho que nunca utilizei a inteligência artificial para me ajudar a fazer uns investimentos, porque até não preciso com base nas fontes que utilizo. Mas pronto, pode ser que no futuro possa me dar jeito. Mas pronto, agora em termos de
caracterização de perfil de investidor recorrente, ou seja, que está recorrentemente a investir. Temos aqui a frequência do investimento mensal, que isto já foi visto anteriormente, 1 em cada 4 indivíduos investem de forma recorrente e destes 42% fazem investimentos mensalmente. Eu não sei quando nós vimos recorrentemente, se estamos a falar de poupança, acho que era por causa disso, é por isso que está aqui a repetir em termos de frequência, porque antes provavelmente era poupança e agora é investimento. Pronto, 42% mensalmente. É o salário, assim à medida que recebe o seu salário, investe ou poupa para então ter um pé de meia, ou então investir e tentar aumentar o seu património. 2 em cada 5 investidores recorrentes investem há mais de 5 anos e a preservação do capital investido e o alcance de uma elevada rentabilidade são as principais prioridades de investimento. Aqui, quando falam em preservação do capital investido, muito provavelmente é para mantê-lo tendo em conta a inflação, ou seja, que a rentabilidade que estão a ter seja suficiente para ser igual ou superior à inflação e assim preservar o capital investido. Eu penso que seja isto que queiram dizer com preservação. Depois a pergunta quais são as suas prioridades de investimento e aqui, mais uma vez, preservação do capital investido. Por isso, aqui falando da inflação, muito provavelmente querem dizer é combater a inflação. Otimismo em relação ao investimento, metade dos investidores recorrentes sente-se otimista, por isso aqui já temos uma maior porcentagem, o que faz sentido. Se estão continuamente a investir, então faz sentido que estejam otimistas nos seus investimentos. O que, se formos ver num ponto mais amplo, isto não se trata de ser otimismo, trata-se de seguir o seu estudo com base naquilo que já foi analisado e depois esperar que aconteça aquilo que foi estabelecido. Não se trata de ser otimista ou pessimista, trata-se de acontecer aquilo e depois existem os cenários possíveis, enquanto 1/10 sente-se pessimista. Pronto, ao menos aqui faz sentido que tenha uma porcentagem tão pequena. Perfil de investidor recorrente. Quase metade dos investidores recorrentes considera que tem um perfil de investidor conservador ou muito conservador, enquanto que 20% refere ter um perfil agressivo ou muito agressivo. Por isso já aumentamos aqui a porcentagem de agressividade em termos de investimento, que faz sentido. Por isso temos aqui 34% em neutro e aqui acredito que seja mais pessoas dentro da Bolsa de Valores, porque normalmente é o que faz sentido aplicar estratégias de forma a estar a investir mensalmente, seja em ações, seja em ETFs. Eu não vejo, por exemplo, seja nos certificados de forro, seja nos depósitos a prazo, alguém a estar mensalmente sempre a colocar dinheiro nessas aplicações. Acho que é mais frequente, por exemplo, na Bolsa de Valores. Pois, contas que rendem juros e contas de poupança é também o tipo de ativo preferido dos investidores recorrentes. Pelos vistos, enganei-me, porque mesmo essas pessoas que investem mensalmente continuam a preferir as contas de poupança, formas de render os juros dentro dos bancos, mesmo que tenham que investir mensalmente. Por acaso, pensava que a Bolsa de Valores ia ter um maior destaque, mas mesmo assim subiu muito a porcentagem, ou seja, antes tínhamos uma porcentagem pequena e agora as ações já têm 42%, fundos 35%, ETFs 34%, por isso já é muito melhor. Agora, algo que me surpreende é o facto das criptomoedas terem uma porcentagem superior a imobiliário, mas também, se formos olhar, nós não conseguimos, estar recorrentemente a investir no imobiliário, não é? Porque é uma quantidade de capital muito grande necessária para poder investir em imobiliário, a não ser que eles contem aqui também com fundos de investimento imobiliário. Aí sim, a porcentagem de imobiliário se calhar devia estar superior, mas de qualquer modo deve ser pela dificuldade de capital necessário para este tipo de investimento que, faz com que tenha uma menor porcentagem. Depois, 4 em cada 5 investidores recorrentes preferem diversificar a sua carteira de produtos. Ok, isto é ótimo, ou seja, diversificar é muito bom, em que investem enquanto os restantes investem apenas em um produto. Eu acho que um produto é muito pouco, especialmente para quem está sempre a investir mensalmente. Isto de diversificar, acho que é sempre uma boa solução para mitigarmos os riscos e conseguimos talvez obter um retorno superior. Bancos é ligeiramente mais utilizado como a instituição mais utilizada para investimentos. Aqui continuam a utilizar os bancos, é aquilo que nós vimos atrás, depósitos a prazo, contas de poupança, mas mesmo assim as corretoras já estão aqui a ter uma grande percentagem, por isso as corretoras online já estão aqui quase com metade. Talvez daqui a uns anos até conseguimos ver as corretoras com uma maior percentagem que os bancos, conforme haja o aumento da literacia financeira dos portugueses, mas neste momento são os bancos que executam mais os nossos investimentos dos portugueses no geral. 2/3 investem em média 1.000 a 5.000 euros por ano e 1/3 prefere investir apenas em ativos portugueses. Pronto, aqui acredito que a percentagem tinha diminuído em termos de ativos portugueses, mas mesmo assim continua a ser uma percentagem muito significativa. Entre 1.000 e 5.000 continua a ser a média por ano. Pronto, depois relativamente aos próprios conhecimentos, destaca-se como a fonte de informação que mais investidores recorrentes costumam utilizar na tomada de decisão de investir, mas logo a seguir são os bancos, por isso seja os gestores de conta, seja outro tipo de informações, eu por acaso não sei que outro tipo de informações é que os bancos dão, para além da plataforma do próprio banco e também dos gestores de conta. Assim ser isso, eu não sei onde é que eles vão buscar estas informações aos bancos, mas de qualquer forma, está aqui uma grande percentagem que é os próprios conhecimentos, fazer o seu próprio estudo, o que eu acredito que seja sempre aconselhável. Também temos aqui uma boa percentagem das corretoras, seja em termos de notícias, seja em termos de cursos que possam ajudar a obter informações mesmo dentro da própria corretora ou fora. Continua a ser uma percentagem muito significativa. E redes sociais está apenas aqui com 12%. Aplicação de investimento para telemóvel. Cerca de metade dos investidores recorrentes descarregaram alguma aplicação de investimento para o telemóvel no último ano. Como é óbvio, é bastante prático. Depois temos a perda de dinheiro nos investimentos. 3 em cada 10 investidores recorrentes já perderam
perdeu dinheiro nos seus investimentos, e isto aqui é uma percentagem superior àquela que vimos anteriormente, porque se estão continuamente a investir, então talvez exista uma maior probabilidade de perderem pelo menos algum dinheiro. Não é que tenham perdido muito, mas pelo menos algum podem ter perdido, e é por isso que se calhar aqui tem uma percentagem superior. Investimento em criptomoedas, quase metade dos investidores recorrentes investe ou já investiu em criptomoedas. Depois temos que 2 em cada 3 investidores recorrentes preferem o investimento em mercados financeiros, o que é ótimo. A maioria dos investidores recorrentes está mais interessado em investimentos a médio ou longo prazo, o que também é muito bom, mas eles aqui classificam como médio prazo de 1 a 3 anos e longo prazo apenas mais de 3 anos. E aqui o que mais lhes interessa dentro destes investidores recorrentes é a bolsa de valores do que propriamente o imobiliário. Também devido-se à dificuldade do capital que é exigida para o imobiliário, penso eu. 2 em cada 3 investidores recorrentes considera que têm um nível médio de literacia financeira e 4/5 têm os conhecimentos necessários para saber se o instrumento em que investem está regulamentado. Depois, investimento atual e futuro. 52% dos investidores recorrentes investe o mesmo que no ano passado, mesmo dado o contexto atual, e grande parte prevê investir mais no futuro do que agora. Eu não sei se aqui estão a falar exatamente do mesmo ativo, ou seja, a mesma ação, ou se estão a falar do mesmo instrumento financeiro, porque são duas coisas totalmente diferentes. Aqui no futuro vê-se investir mais que agora, ou seja, no futuro o que procuram fazer é continuar a investir ainda mais do que no passado. Depois, custos e taxas é o que mais leva à escolha de uma corretora em detrimento de outra, seguindo o serviço de apoio. Pronto, isto aqui é relativamente a investidores recorrentes. Investidores que estão mensalmente a investir, como pagam várias vezes a comissão, é óbvio que vão preferir ter custos e taxas mais baixos, mas lembrem-se que a segurança é muito importante. Depois, a segurança dos fundos é o aspecto mais valorizado pelos investidores recorrentes quando se trata de investir. Depois, é as comissões baixas. Aqui já tem uma maior ponderação dentro das comissões baixas, mas realmente o que dá maior destaque é a segurança dos fundos, o que acho muito bem. 45% dos investidores recorrentes seguem influenciadores ou analistas de mercado. A Bárbara Barroso e Pedro Anderson são os 2 influenciadores analistas de mercado mais espontaneamente referidos como sendo seguidos, e temos aqui então a classificação. Dentro destes investidores recorrentes, 55% não segue qualquer tipo de influenciador, sendo que 45% segue, por isso praticamente metade. Os mais seguidos são estes: Bárbara Barroso, Pedro Anderson, Workaholic, depois temos Ser Riquinho, Doutora Finanças, Conta Poupança. Manilab é mesmo que a Bárbara Barroso, mas pronto, é a empresa dela, mas eles colocam aqui pelos vistos como 2 diferentes. Passando ao próximo, utilização de inteligência artificial em investimentos. A maioria dos investidores recorrentes em Portugal refere que nunca fez investimentos com base em previsões feitas através de tecnologias como a inteligência artificial. E por fim temos a caracterização de perfil não investidor. Temos que a falta de capital e o medo de perder dinheiro são as principais barreiras ao investimento nos não investidores, seguido da falta de conhecimentos. Por isso é normal que a falta de capital seja uma barreira, porque se não há dinheiro não conseguimos investir, como é óbvio. A única forma é conseguirmos obter mais rendimentos ou então diminuir as despesas que estamos a ter. Por exemplo, se estivermos a sair muitas vezes fora, talvez reduzir o número. Mas este também faz sentido, que é o medo de perder dinheiro, mas nós temos medo de perder dinheiro porque temos falta de conhecimento, por isso uma coisa vai originar outra. E aqui 11% é desinteresse. Isto do desinteresse eu vejo de outra maneira. Vejo que é mais ignorância, porque não pode haver desinteresse, porque se temos uma forma de aumentar o nosso património, não podemos estar desinteressados nisso, não é? Por isso eu acredito que esta percentagem seja mais o facto de não ter tempo para aprender. Pois 2/3 dos não investidores já pensaram em investir, porém acabam por não ter capital suficiente a optar por guardar o dinheiro. Depois temos que 6 em cada 10 não investidores, a maioria dos não investidores, considera que tem um nível médio de literacia financeira, o que eu estou a achar que se calhar médio é um bocado elevado para quem não investe, mas é possível. Agora isto é sobre a NetSonda, que foi a empresa que fez este estudo, que foi encomendado pela XTB. Está aqui mais informações sobre os mesmos, sobre a sua metodologia, e é tudo. Eu espero que esta partilha de estudos tenha sido útil para ti. Eu sei que foram alguns slides, mas realmente eu acho que foi bastante interessante. Também recordo que eu tenho um projeto, dentro de vários projetos que tenho, uma que é a incubadora de literacia financeira, do qual serve mesmo para haver mais pessoas que tenham interesse em promover a educação financeira em Portugal. Porque mesmo que estejamos neste momento em penúltimo lugar relativamente ao conhecimento financeiro da população, digamos que estamos em penúltimo lugar no que toca à literacia financeira, mesmo estando aí, eu acredito que é possível subir. E um dos meus objetivos é tentar, todos juntos, que conseguimos construir algo para que seja possível promover a educação financeira e ao longo dos anos as pessoas estarem cada vez mais literadas neste aspecto. É tudo por este vídeo, eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.